Então vamos embora e comenta. Caso Michael não jogue, domingo, João Vitor substituto, Silverhat ficar de fora, GB, se o Lucas Piton não jogar, Leandrinho, vamos falar sobre esses assuntos, e Galdames, a caminho do São Lourenço, é isso? Tudo isso e muito mais agora, com você, torcedor vascaíno que está aqui no nosso canal. Galdames a caminho do São Lourenço. Seguindo a reestruturação que o Vasco está fazendo, Zé Gabriel foi para o Coritiba, Praxedes para o Atlético Paranaense e Galdames é o próximo. O São Lourenço da Argentina demonstrou interesse no chileno, que chegou nessa temporada, no início do ano, fez 23 jogos, 2 gols e 4 assistências, começou bem, inclusive o jogo para mim contra o Botafogo no Campeonato Carioca é o melhor jogo dele, com a camisa do Vasco, não só pelo gol, mas pela movimentação, pela entrega, enfim, só que ele caiu de rendimento. E ao cair de rendimento e ter um salário bem alto, fez com que o Vasco contratasse outros atletas que passaram à frente. O Gumoro e Cocão, por exemplo. E aí, o que fazer? Precisa de espaço na folha. A janela fecha dia 2 de setembro. Zé Gabriel tinha um bom salário. Praxedes, também. Galdames, tem. Serginho, Rossi, esses caras ganham bem. Sempre falei aqui, somente esses 5 já abre um baita espaço na folha do Vasco. O Rossi me dá a impressão, não tenho essa informação, de que pelo alto salário, o contrato é até o fim do ano, as propostas que apareceram não foram propostas de clubes grandes, não é para jogar a Série A, ele sentou no contrato. Tá no direito dele? Tá. É correto fazer isso? Não tem nada de incorreto. Mas assim, culpado foi quem fez esse contrato. E tem nome, Paulo Brax. Lá atrás, quando o Vasco contratou o Rossi, em 2023, condicionou no contrato dele uma cláusula de que ficou na primeira divisão renovação automática. O Rossi já não entregou no fim do ano passado. Basta olhar que ele foi, inclusive, barrado em vários jogos. No desespero, recorreu-se a um Rossi que não era o de 2019, era o de 2023. E ele não conseguiu performar. E aí, com essa cláusula que foi ativada no contrato, o Vasco, isso mesmo que você pensou. E agora o cara senta no contrato. Faz uma poupança nos últimos meses de contrato. Vamos fazer uma conta rápida? Digamos que ele ganhe, se não for, é bem próximo disso, 300 mil reais. Faltam o quê? 5 meses? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não vou nem botar 13º, férias. 5 meses, 1,5 milhão. Senta no contrato de 1,5 milhão, acaba o contrato, ele vai para qualquer outro clube com essa poupança. E o Vasco fica pagando. E não consegue abrir espaço na folha. Talvez seja melhor, já que ele não aceita propostas como Paysandu, Goiás, que pintaram, conversar e buscar um outro caminho, até mesmo a rescisão e parcelar esse débito. Precisa abrir espaço hoje, ou melhor, até o dia 2 de setembro. Bom, para o jogo de domingo contra o Criciúma, o Vasco não terá o Vitor Luiz, que foi o nosso convidado do café, ele está suspenso, né? A volta do Lucas Piton seria iminente, porque ele foi poupado contra o Fluminense. Atleta de alta performance, e é o caso de qualquer atleta profissional, de qualquer esporte, e o futebol não sai dessa regra, convive com a dor, ponto. Ter microlesões, ter edemas, ter fibrose, que é uma espécie de uma cola que faz no músculo depois de uma lesão, enfim, tudo isso é normal. Agora, o limiar da dor, como conviver com essa dor, é de atleta para atleta. O Conca, por exemplo, no Fluminense, foi campeão brasileiro jogando com dor e depois foi operar. Mas aí depende de atleta para atleta. Tem atleta que qualquer dorzinha vai para o departamento médico, mete o chinelinho, espera e tal. Mas o atleta de alta performance, que quer conquistar, entra em campo com a dor. Certa vez o Roger Machado, conversando comigo, me disse o seguinte, exatamente sobre isso, que o atleta de alta performance convive com a dor e tal. Ele falou assim, Fábio, se eu acordar sem dor, eu dou uma pancada na cama para sentir a dor, porque faz parte do meu dia a dia. A exigência é muito grande. Então o Piton foi retirado do clássico com o Fluminense para ser preservado, para que aquela dor não aumentasse ou não causasse uma lesão que aí sim o tiraria de outros jogos. Treinou hoje
e vai enfrentar o Criciúma. Caso não sinta alguma coisa amanhã ou sábado, data da viagem, aí vai entrar o Leandrinho, que é da função, porque o Vitor Luiz está suspenso. Caso do Verratti. Verratti é um jogador que se entrega muito durante os jogos. A entrega dele é representativa. Eu, como torcedor, você, nós nos sentimos representados em campo. E ele não tem hoje o substituto. Não é de hoje que eu falo que todo time tem que ter 16 titulares. Por quê? 5 jogadores sempre entram. Pode ser que não entre sempre aqueles 5, mas você sempre recorre a 5 substituições para oxigenar o time. 50% do seu time de linha é modificado. Então, no caso do Verratti, quando entra o GB, que é um garoto promissor, ainda não está no mesmo tamanho. Vou dar um exemplo. Botafogo tira o Tiquinho Soares e bota o Igor Jesus. Não muda nada. Júnior Santos no Botafogo machucou, tem o Luiz Henrique. Então, assim, o que eu quero dizer para você, o Vasco hoje não tem, em algumas posições, e a do Verratti é uma delas, um substituto que não desequilibre. Pô, mas o GB tem tudo para ser um grande atacante. Tem, mas ainda não é. Ele ainda não é, mas tem tudo para ser. Por exemplo, Coutinho está voltando, já está na transição. Ontem, inclusive, quando estive lá fazendo o nosso conteúdo especial com o Vitor Luiz, vi que ele estava correndo, mas ainda não está apto para o jogo com o Criciúma. Quando ele voltar, talvez na outra rodada, ele já fique no banco para quando? Payet, 30 minutos de jogo, segundo tempo, cansou, vou tirar o Payet. Coutinho, legal. Por enquanto, os dois não jogariam juntos, pela desigualdade física, não pela parte técnica. Mas concorda que é uma substituição que, pô, esquece, não cai o nível. O Alex Teixeira da mesma forma. Sai o Adson ou sai o David, entra o Alex Teixeira. Bacana. Então, assim, algumas posições o Vasco precisa buscar reforços. Caso o Verratti seja poupado, né? Não tem nenhuma lesão grave que o tire do jogo, mas assim, olha, nesse momento é melhor preservá-lo para ter uma sequência com ele. Vem aí Copa do Brasil, sorteio semana que vem. Segunda-feira é o sorteio. Não é melhor preservar o Verratti? Aí vai o GB na frente. Que tal, torcedor? Isso aí, torcida vascaína, ficamos por aqui com mais um vídeo aí para você, trazendo as informações do Vasco da Gama, né? As atualizações aí para a partida diante do Criciúma, né? O Vasco aí deve preservar o Verratti, né? Desta partida, para não causar aí nenhum problema ao jogador, né? Acho que o Vasco deve realmente poupar alguns jogadores, sim, até porque está uma forma bem mais tranquila agora na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Essa vitória aí contra o Fluminense deu para a equipe dar uma respirada. A equipe teve aí um meio de semana, né? Uma semana inteira aí para trabalhar e descansar, recuperar os atletas, e mais essa recuperação a mais aí para o Verratti é muito importante, né? Como disse aí o nosso amigo Fábio Azevedo, o Vasco precisa preservar alguns dos seus principais jogadores para poder, né, enfrentar aí os desafios que vêm pela frente da Copa do Brasil. Segunda-feira tem um sorteio, ainda não sabemos quem será nosso adversário, né? Mas todo cuidado é pouco com nossos atletas para a gente não perder jogadores por lesões, né? Então deixa aí seus palpites no comentário sobre o que você acha, né, se o Vasco está fazendo certo, se está fazendo errado, se é hora de preservar ou se é hora de colocar força máxima no Campeonato Brasileiro para o Vasco se aproximar ali do G6, né? Ou seu pai vai estar trabalhando corretamente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like e ativa as notificações aí também para estar recebendo nossos vídeos. Forte abraço!